nós vamos falar sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes e quais são as fases de maior, ali onde existe uma maior possibilidade desse indivíduo se desenvolver. Existem vários estudos que comprovam que as crianças e os adolescentes se desenvolvem de maneira diferente dos adultos. Isso parece óbvio, mas alguns pensam de maneira equivocada que essas crianças são mini adultos, e elas não são. Elas estão ali numa fase peculiar de desenvolvimento e estando ali carente de alguns atributos que ajudariam essa criança a desenvolver. Um desses atributos é a família. Esse indivíduo está fora do núcleo familiar positivo, que é importante não só que essa criança e esse adolescente ela esteja em um núcleo familiar positivo e não apenas em um núcleo familiar. Não adianta nada ele estar no núcleo familiar e essa família, ao invés de garantir esses direitos, ela viola. Por isso que o meu último vídeo foi falando sobre alguns aspectos dessas crianças que estão fora do contexto familiar, estão longe da família, estão longe da comunidade, estão dentro de instituições ou dentro de programas de acolhimento familiar ou de outro gênero, porque os estudos que são feitos comprovam que esse desenvolvimento ele precisa desse bate-bola, que eles chamam de bate-bola porque é uma troca entre o indivíduo que está se desenvolvendo e um adulto, que ele se sinta reconhecido pelo aquele núcleo social e familiar e reconheça também aquele núcleo familiar e social e outros que ali exista uma diversidade cultural de toda espécie, uma diversidade de todo gênero, para que esse desenvolvimento seja mais saudável e que essa criança ou adolescente tenha um repertório maior e melhor de possibilidades de conhecimento que ajude a um dia ela ser um adulto capaz de viver de forma plena, sendo capaz de entender o contexto que ela vive, os problemas que o rodeiam e ser capaz de ajudar, de estar inserido nesse núcleo da comunidade, nesse núcleo familiar e de maneira saudável contribuir para a sociedade. O que não vai acontecer se esse indivíduo estiver, de acordo com os estudos, longe do núcleo familiar positivo, ou seja, não esteja incluído ali dentro de uma família que
Isso quem diz é a ciência, incluído dentro de uma família que faça esse papel de troca, de reconhecimento. Então, isso falta nos serviços de acolhimento, nos programas de acolhimento, não tanto no programa de acolhimento familiar. Não é o ideal, mas as crianças e adolescentes incluídas no programa de acolhimento de família acolhedora, que é o acolhimento familiar, elas mostram um desenvolvimento equiparado àquelas crianças e adolescentes se elas estivessem em um núcleo familiar positivo normalmente. Então, o programa da família acolhedora é melhor, em tese, que um programa de acolhimento institucional. Por isso existem hoje, já faz algum tempo, que esses programas estão surgindo de forma ainda tímida, ocupar o lugar dos acolhimentos institucionais, para que se reduza essas violações de direito. Falando agora em lei, os meios de acolhimento, os serviços de acolhimento, eles são violadores de direito, isso todos nós sabemos, mas ela é uma medida necessária para quando aqueles requisitos que uma família é obrigada por lei a ter falharem, quando aquela família não puder, seja por negligência, por omissão ou até por ação, falharem naquilo que é dever deles. Então, a medida de acolhimento, ela é restritora de direitos, ela tira do adolescente, da criança, do convívio familiar, mas não é um convívio familiar positivo, porque se fosse um núcleo familiar positivo, um convívio familiar positivo, a medida excepcional de acolhimento não seria aplicada. Se a medida está sendo aplicada, é porque aquela família está sim violando os direitos daquela criança, de tal forma que aquelas violações se sobrepõem à violação de restrição do convívio familiar e comunitário. Então, é necessário que se afaste a criança dos violadores para que possa se garantir outros direitos, que é a integridade física, moral, psicológica, e que essa criança não venha sofrer mais ainda no núcleo familiar violador de direitos. Já falamos um pouco sobre a fase de desenvolvimento, falamos sobre o núcleo familiar positivo e agressor, e é importante também